A violência em Ultraman. O Japão é conhecido hoje por ser um país pacífico, não se metendo em guerras, conflitos, sendo contra a propagação de armas, inclusive as nucleares. Mas muito além da política, passando pela legislação e sendo uma característica da cultura e do próprio povo japonês. Mas nem sempre foi assim. Infelizmente, o passado desse país revela períodos inteiros de guerras civis sangrentas entre clãs, guerras de unificação, a era dos samurais, que tinham o poder de fazer qualquer coisa com você caso você pisasse sem querer no pé de um deles, guerras de expansão imperialista e as duas grandes guerras mundiais. Todo esse passado deixou uma marca profunda na cultura e sociedade japonesa, que demoraria para ser superada. Tal marca, inevitavelmente, afetou as suas obras e a forma como a violência era trabalhada, onde era comum ter muita violência, conhecido como gore, até mesmo numa obra destinada ao público infantil. Mas com o passar das décadas do século XX e XXI, a violência em obras infantis foi diminuindo. Assim nós passamos disso para isso. 俺がやめたら誰がやるのか。若い命が真っ赤に燃えて我らロボットガールズチーム G! Em particular, Ultraman passou por ambas as fases, onde no começo era comum ter sangue e mortes brutais, enquanto que nas séries mais modernas, os inimigos simplesmente explodem sem sangue ou nada parecido. E é dessa fase mais sombria que eu vou falar hoje. As mortes mais brutais dos monstros. Talvez a coisa mais perceptível que mudou na franquia Ultraman foi a forma como os inimigos do Gigante de Luz são executados no final do episódio. E digamos que os Ultras eram bem criativos na arte de desviver alguém. Era bicho desmembrado, como no conflito do Ultraman Jack contra Bannister no episódio 18 do Regresso de Ultraman. Era bicho serrado ao meio, como o Ultraman enfrentou o Alien Baltan no episódio 16 da série de 1966. Era atravessado, como na série do Ultraman Ace no episódio 8, quando o Ultraman Ace enfrentou o monstro Doro. E falando do Ultraman Ace de novo, no episódio 3, ele decapitou o monstro Vaskishin. Mas os monstros, eles eram queimados vivos, eles eram espancados, triturados, desmembrados e esfaqueados pelo próprio membro que perdeu. Falando de novo do Ultraman Ace no episódio 14, quando ele enfrentou o monstro Baraba. Os coitados não tinham uma morte normal. A violência contra os Ultras. Depois dos monstros, em algumas ocasiões, apesar dos nossos amados heróis prateados serem quase invencíveis, acabam parecendo para alguns inimigos. E quando acontece, assim como eles matam os monstros de forma brutal, eles também foram mortos de forma extremamente violenta e covarde. Podemos citar o clássico caso do Ultraman Jack, em sua luta contra o monstro Snowgon. Ele é completamente congelado pelas habilidades criogênicas do monstro, e após isso, uma cena aterrorizante para qualquer criança é transmitida, com a criatura subindo no herói, o espancando e o desmembrando, parte por parte, até sobrar apenas a cabeça decapitada. Outra cena bastante violenta, que se tornou clássica dentro da franquia, é quando os Ultras são crucificados por seus inimigos, algo que se repetiu em várias séries, mas com certeza a mais lembrada é feita pelo terrível Ace Killer, sobre as ordens do demônio Yapu, que crucificou quase todos os irmãos Ultra. Uma cena muito chocante pela forma como foi mostrada, que transmitia a dor e o sofrimento intenso que os nossos heróis estavam sentindo. A violência contra pessoas e membros da patrulha.
Já falamos da violência que era resultado direto do combate dos Ultras contra os monstros e alienígenas, mas com certeza não é o mais comum. A violência que mais acontecia nos episódios das séries clássicas era dos vilões mais inescrupulosos contra os humanos. No episódio 37 de Ultraman Jack, no Regresso de Ultraman, um alienígena conhecida como Alien Knuckle visa descobrir informações do hospedeiro humano do Ultraman Jack, que é Hideki Go, que ele sequestrou a namorada do mesmo, Aki Sakata, e prendendo dentro de um carro em fuga. Aki gritou pedindo socorro de seu irmão, Ken Sakata, que tentou parar o carro de frente apenas para ser brutalmente atropelado. Após isso, o sádico alienígena abre a porta traseira do veículo e largou Aki no chão, arrastando brutalmente pelo asfalto com o carro em movimento, até seu corpo se desprendesse e ela caísse no chão. Aki foi levado ao hospital apenas para morrer diante de seu amado Hideki Go. Ambos os irmãos eram personagens importantes e recorrentes da série, e a morte deles abalou imensamente o espírito de Hideki Go, que, alimentado sua sede de justiça contra o Alien Knuckle, foi vingar os seus dois companheiros mais tarde. E infelizmente acabou não dando muito certo, mas isso é assunto para outro vídeo. Voltando a uma série, em Ultra Seven, no episódio 12, somos apresentados a uma das figuras mais controversas e polêmicas da história da franquia. Uma história bizarra que tocou numa ferida do povo japonês, de tal forma que o episódio foi banido por muitos anos, com o próprio presidente da Tsuburaya Productions da época, Hajime Tsuburaya, pedir desculpas ao público. A história do episódio envolve um inimigo chamado Alien Spell, que teve como uma das suas concepções lembrar os Hibakusha, perdoe meu japonês, que são os sobreviventes dos ataques nucleares de Hiroshima e Nagasaki, tendo em seu corpo tumores e manchas características das vítimas da radiação das bombas. Deu pra perceber e onde saiu a polêmica desse episódio, mas não acaba por aí. A história do episódio começa com uma jovem sendo encontrada morta, tendo simplesmente seu sangue completamente sugado e estando a portar um estranho relógio. Após a investigação da Ultra Guard, a patrulha da série do Ultra Seven, descobriram que o relógio tinha contribuído para a morte da jovem. Eles então decidem quem estava vendendo esses relógios e decidem o seguir até um prédio, quando presenciam uma comunicação dele com os seres do exterior. Ele era o Alien Spell, conversando com o conselho do seu planeta natal. Eles estavam discutindo como acabariam com a humanidade para que no futuro ela não ameaçasse os mesmos com armas nucleares e os dizimassem como os próprios sofreram em seu planeta de origem. No dia seguinte, os mesmos lançariam um anúncio no jornal, chamando as crianças para um prédio receberem os mesmos relógios assassinos de graça, e assim sugarem o sangue delas. O episódio toma outras proporções de violência e tensão quando os alvos passam a ser as pobres e inocentes crianças que passam o episódio inteiro fugindo do Alien Spell e sendo protegidas pela patrulha e pelo Ultra Seven, que o finaliza no final. Mas a crueldade e a forma demoníaca como a qual eles mataram os humanos ficará eternizada na história. Todos esses casos à parte dentro de suas respectivas séries, mas existem uma série que eu quero falar em particular, que ela alcança todos os níveis que você pode imaginar de violência e de absurdo. E essa série é Ultraman Leo. Mas para contextualizar, eu fugindo um pouco do roteiro, Ultraman Leo ele foi concebido para ser uma série Dark Fantasy, para ser uma série mais sombria e voltada para o público mais adulto. Já no início da série, né? Mas depois ela foi acabando sendo um pouco infantilizada por conta da censura e da audiência, mas a partir do episódio 40 que eu vou comentar, voltou à dramaturgia original. E por ser, né, um pouco mais pesadinha do que as outras séries, Ultraman Leo tem uma trama que envolve um período de trevas da Terra, onde a mesma estava sendo invadida constantemente por alienígenas covardes, boa parte deles querendo devorar humanos para se alimentar como predadores vorazes. E a outra parte simplesmente são sádicos por natureza, querendo apenas brincar com as vidas humanas e fazer o fogo queimar.
E em quase todo episódio de Léo, pelo menos grande parte, algum membro da patrulha, no caso do Mac, morre em meio aos combates, ou morre algum parente conhecido dos protagonistas, fora as vítimas que não têm relação com os mesmos. Vamos citar um exemplo no episódio 3 da mesma série. Um alienígena chamado Tsurugi chega no Japão querendo acabar com a reputação do Ultraman Léo. Simplesmente, ele mata com a sua lâmina o pai das crianças Toru Umeda e Kaoru, o rasgando ao meio enquanto estava passeando com elas durante a noite. Essas crianças depois elas vão ser decorrentes ao longo da história, quando o Mac acaba acolhendo elas para vingá-las e enfrentar o Alien Tsurugi. Mas eu preciso dar um adendo aqui, porque eu gosto muito de complementar que no episódio 40 de Ultraman Léo acontece uma das coisas mais terríveis que eu já vi numa série Tokusatsu. O episódio 40 de Ultraman Léo nos introduz um novo vilão, o Comandante Negro. Esse vilão, ele tem o comando de um planeta que libera os discos voadores vivos, que são criaturas brutais e muito assustadoras para enfrentar o Ultraman Léo. E como simplesmente é a melhor forma de introduzir um vilão desse, ele invoca o monstro Silver Bloom, essa coisa estranha, esquisita aí, para tacar o terror. E bota tacar o terror nisso. Só para vocês terem uma noção, esse monstro invade a base do Mac, mata todos os membros, só deixando o Ultraman Léo vivo, o Gen Otori vivo, né? E o Ultra Seven, entre aspas, né, vivo. Ele tava lá, mas na época vendia-se como ele tivesse morto, mas na verdade ele sobreviveu. E o Silver Bloom ainda foi na Terra para buscar mais vítimas. E ele simplesmente causa um genocídio em um prédio que mata os principais personagens do núcleo do Ultraman Léo, gerando uma cena chocante desse rapaz, né, o Toru Umeda, junto com o Gen, enxergando no painel o número das vítimas do Silver Bloom, e lá enxerga a sua irmãzinha, que infelizmente foi morta pelo monstro. Foi uma das cenas impactantes, eu fiquei extremamente chocado com isso e cara, é pesado, viu? E sem contar que Ultraman Léo daria pra fazer um vídeo somente dele, que no futuro a gente vai fazer um vídeo somente dele, só das coisas bizarras. Eu nem comentei ainda sobre a parte que o Ultraman Léo foi cerrado vivo e enterrado em pedaços. Vamos deixar essa parte para outro vídeo. Mas após esse vídeo, muitos que não assistiram aos Ultras antigos podem até ficar horrorizados e se perguntar o porquê de mostrarem essas coisas. Longe de julgar o que foi feito no passado, é preciso entender o contexto sociocultural e os diretores e roteiristas queriam passar com essas demonstrações. Eles queriam evidenciar a crueldade do mal, que devia ser combatido a uma verdadeira luta entre luz e as trevas. E com o fim da Era Showa, já que nós temos essa divisão entre Era Showa, Era Heisei e Era Heiwa, que é a atual, o público já estava... A sociedade japonesa, na verdade, tinha mudado bastante, mas em breve, em Ultraman Tiga, na Era Heisei, que ele traria novos ares com a violência, sendo tratada de forma mais amena e controlada para uma nova geração de crianças e jovens, que também teriam a oportunidade de ver o Ultraman as protegendo do mal mais uma vez. Então é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtem e se inscrevam no canal. Atentos para mais novidades. E obrigado, até mais.